porque você só sai do endividamento se você colocar no papel quanto é esse endividamento. Pode passar, Vitória. E aí, o que requer um bom planejamento financeiro? Ganhar dinheiro, então. Não tem como eu fazer um financiamento, ter uma boa gestão de finanças pessoais se eu não estou ganhando nada. Então, primeiro, seria ganhar dinheiro. Depois, poupar. Depois que eu ganho meu dinheiro, que eu vejo como ele está, que eu vejo como eu posso, o que eu posso fazer com ele, eu poupo. Evito dívidas, investir corretamente e educar-se financeiramente. Então, aí tem a última palestra, é do Marcos, que fala, Marcos Uchoa, que fala sobre educação financeira. Então, a educação financeira está extremamente ligada a finanças pessoais, porque não tem como você gerir suas finanças pessoais de forma saudável se você não educou-se financeiramente. E aí está a grande questão que a gente não é educado financeiramente, lá no comecinho. Não é como outros países que as crianças são educadas desde a infância, desde os primeiros contatos com a pré-escola, que elas já estão ali sabendo como é que lida com o dinheiro, o que é o dinheiro e qual o poder do dinheiro. No Brasil até tentaram colocar essa disciplina de educação financeira para as crianças, mas assim, não vigorou, né? Mas assim, o primeiro segredo seria educar financeiramente, você saber como é que o dinheiro influencia nas suas atividades, na sua vida. Como é que você vai usar esse seu dinheiro? E aí, no caso, como é que você vai gerir suas finanças pessoais quando você já estiver na fase adulta? Investir corretamente, se você tem uma educação financeira saudável, você consegue investir corretamente. E aí, no caso, é porque a gente tem muita estabilidade no momento, né? A gente tem estabilidade em taxa de juros, estabilidade de inflação, instabilidade, no caso. E aí fica difícil a gente investir corretamente numa situação como essa. Mas, assim, se você tem educação financeira boa, você pelo menos vai minimizar seus riscos. Pode passar, Vitória. E aí, um exemplo de economia. Faltou o. Passa mais um pouquinho, Vitória. Tem uma. Ah, aí um exemplo de economia. No caso, você recebe uma renda mensal de R$ 780. Se você economizar R$ 80 por mês, eu recebo 780. Então, vou pegar esses R$ 80 e guardar. E aí, você vai deixar lá, fazer isso todo mês. Todo mês eu vou pegar esses R$ 80 e vou deixar lá e fingir que ele não existe. No final do ano, você vai ter o quê? R$ 960 que você vai ter guardado. E se você aplicou isso aí a juros mensais de 1%, por exemplo, você vai ter R$ 1.022,40. E aí a gente fez esses cálculos aí em juros simples, mas a gente sabe que em juros compostos renderia mais. Aí a gente não vai falar em matemática financeira aqui, porque aí já é muito, né? Fazer esses cálculos, mas aí é só para você ter noção de como você guardando R$ 80 todo mês, isso vai te possibilitar no futuro um poder de compra. E aí, no caso, como é que você faz isso? Colocando isso no seu orçamento, colocando isso como meta. E aí, no caso, se você vai colocar isso como meta, como? Tendo noção de realmente quais são os seus gastos e qual é a sua receita. Você só vai dizer, eu vou guardar R$ 80 por mês, se você souber e tiver informações que você pode fazer isso. Essas informações vão vir lá do seu orçamento pessoal. E aí, a professora esqueceu de colocar em 5 anos. Em 5 anos daria um bom dinheiro, viu, gente? Se você guardar R$ 80 por mês. Eu botei só o capital, que seria 4.800, mas não coloquei o rendimento total aí no slide. Mas vai dar um bom dinheiro. E aí você vai ter noção, como R$ 80 por mês pode me trazer benefícios. Era só R$ 80, mas no final deu um dinheiro bom, dá de comprar aquele celular, aí no caso, qual era o seu objetivo? Era o celular, era um notebook novo, era a moto, a bicicleta. Bicicleta ninguém está nem usando, mas agora tem umas bicicletas que o povo estão usando muito, né?
Pode passar, Vitória. Ó, alguém quiser fazer um comentário, é só levantar a mão e falar lá no chat, viu? E também pode ligar o microfone. E aí, o segredo, né, o orçamento pessoal. Passa, Vitória. Que no caso, o orçamento a gente já leva basicamente o que seria receitas e despesas. Seria você conseguir fazer essa sincronização. Quanto é minhas receitas? Quanto é que receita? Tudo que vai entrar, tudo a minha renda, todo o dinheiro que vai entrar no meu orçamento. E as despesas seriam todos os meus gastos, é tudo que vai sair, que eu vou ter que pagar. Todas as minhas contas, que a gente desconta, mas aí em contabilidade a gente vê que conta não é só o que a gente paga, né? Mas aí no sentido de conta que você paga. Aí, no caso, é água, luz, telefone, internet. Então, todas as suas despesas e as receitas, tudo que vai entrar, que você vai ganhar no mês. E aí, lá embaixo tem uma pergunta, mas de onde vêm suas dívidas? Como é que eu faço dívidas? Aí vocês vão... Como é que eu faço dívidas, pessoal? Coloca lá no chat. E, Vitória, você pode passar para o próximo também. E aí, como é que eu faço dívidas? Fazendo o quê? Fazendo compras, não é não? Pode passar, Vitória. Comprando no cartão de crédito parcelado em muitas vezes. Benjamin. Comprando no cartão de crédito parcelado em muitas vezes é punk, né? Pedindo empréstimo. E aí tá o segredo, como se você só vai pedir empréstimo se você estiver necessitando do dinheiro de forma urgente, de forma imediata. O imediatismo é que coloca a maioria dos brasileiros em situação de endividamento. E aí a outra questão que o Benjamin até colocou, né? Esse endividamento geralmente vem pelo cartão de crédito, ou seja, pela facilidade do crédito. A facilidade do crédito é que está trazendo, muitas vezes, o grande vilão do endividamento. Mas se você educa-se financeiramente, você sabe que aquele dinheiro do cartão de crédito não é seu. Você diz, meu limite, meu limite. Gente, não coloque isso na cabeça, aquele dinheiro não é seu. Aquele dinheiro é lá da financeira, é lá do dono do cartão. Você pegou, mas ali não é seu, você vai devolver ele. Então, coloque na cabeça, primeiramente, que o dinheiro do cartão de crédito não é seu. Eu vou dividir em tantas parcelas, e aí você vai ver, você vai estar pegando o dinheiro de outra pessoa para pagar várias vezes. Exatamente, é o limite que não temos e não é nosso, não é de vocês aquele dinheiro, viu, do cartão de crédito. Não diga meu limite, o limite do cartão de crédito, não diga meu limite, porque isso já é psicológico, e aí já é um grande fator para você se endividar. E aí a gente colocou aí, para quem tem dívida, sair do vermelho é sem dúvida a maior prioridade, né? A maior meta. Para quem tem dívida, a primeira coisa que você vai querer é o quê? Sair da dívida, sair do vermelho. E isso sem planejamento é praticamente impossível. Você vai ter que se indispor de patrimônio. E aí, se eu não tiver patrimônio? Eu vou ter que ir para o empréstimo. E aí, o empréstimo vai me trazer mais outra dívida. É a rolação da dívida. E aí tem aquela coisa, para muitas pessoas é comum ver o dinheiro acabar antes do final do mês. A maioria absoluta, são as pessoas que vivem de salário em salário. Então, muita gente que vive de salário em salário, porque não faz sincronização de receitas e despesas, não faz orçamento. E por mais que faça orçamento, não consegue enxergar onde tem que amenizar. E aí, basta uma emergência, você já se endividou. O endividamento é o primeiro passo. Então, assim, no futuro, o que vai impedir? Que você acumule patrimônio. Então, se você não gera suas finanças pessoais de forma adequada, o certo é o endividamento. E, no caso, o futuro é dívidas e enrolação de dívida. É a famosa corrida dos ratos. E aí, gente, aquela coisa, vai igual o cartão de crédito, aí tem gente falando do mínimo do cartão.
Ó, se você está pagando o mínimo do cartão, se o dinheiro já não era seu, você pegou emprestado e vai pagar o mínimo do cartão, você ainda vai rolar um dinheiro que não é seu, que não é seu. E aí, já viu, o endividamento só vai rolar, é efeito bola de neve. Pode passar, Vitória. E aí a gente vai falar de algumas causas que podem fazer você contrair dívidas. E aí você vai me dizer, essa facilidade do cartão de crédito, como muitos já colocaram, pode passar, Vitória. E aí tem aquela coisa, por que eu tenho essa facilidade no cartão, né, de crédito atualmente? A gente tem que perceber que essa facilidade de crédito também não é uma coisa que existe desde o começo. Essa facilidade de crédito começou no Brasil. No Brasil, essa facilidade, muitos autores colocam como em 2004. Essa facilidade do crédito em cartão, em crédito consignado, pode passar, Vitória. E aí, essa facilidade de crédito, que é o que a gente mais tem hoje, é o que causa, é uma das possíveis causas, não é só isso. Existe a facilidade de crédito, você educa-se financeiramente, você vai entender que o crédito é só um aliado seu. Mas se você não tem essa educação, você vai ter ele como inimigo. Então, você pode ter essa facilidade de crédito como amigo e como inimigo. Então, aí tem algumas modalidades, né, que é o cartão de crédito, que é o grande vilão hoje, cheque pré-datado, que quase ninguém usa, crédito pessoal e o crédito consignado. O crédito consignado aí vai mais para os funcionários públicos. E aí tem a vantagem do crédito consignado, porque é o que tem as menores taxas de juros, né? Então, é um crédito mais ou menos assim bom. Não é tão bom. Você vai pagar um a mais também, mas assim, em relação aos demais, é o que é mais aconselhável, né? Muito bom esse livro que fala da corrida dos ratos. Pois é, né? Vamos aí, gente, já tem pessoas indicando o livro para vocês, ó. Falou em educação financeira, quanto mais você ler, mais você vai ficar apaixonado, porque você vai entender que muitas vezes mente, é educação mesmo. Não é questão de que existe a facilidade, eu vou me endividar. Se eu sei monitorar minhas despesas, eu vou conseguir utilizar esse cartão de crédito como aliado. Pode passar, Vitória. Pode passar. Tá bem. A mídia poderosa, no caso, pode ir passando, Vitória, que eu vou falando. Pode ir passando rápido, que vamos acelerar, que já são 10 horas. É o exibicionismo, no caso, é o consumismo mesmo. A gente tende a comprar mais porque agora existem muitas mídias que nos induzem a isso. Pode passar, Vitória. Passa para o próximo. Vamos deixar as dívidas para depois. Vamos lá para o orçamento pessoal. Pode ir passando, Vitória. Quando chegar, eu mando você parar. Necessidades, pode continuar. E aí, doenças, que é um dos únicos que causam endividamento que a gente não tem como prevenir, no caso, não tem como prever. Pode passar, Vitória. E aí, os principais motivos para as dívidas. Eu acho que o grande vilão mesmo é o analfabetismo financeiro. É você não saber educar-se financeiramente. Pode passar, Vitória. Aí, vai passando devagar isso aí. Pode passar, setinhas. Então, o primeiro passo seria adotar o hábito de fazer orçamentos. Anotar os seus gastos mensais e diários. Ah, eu não vou fazer isso. Não tem como você fazer uma educação financeira, não tem como se você não anota seus gastos.
E aí você tem que fazer isso, às vezes, até diariamente. Quanto menor a renda, maior a necessidade de fazer essas despesas serem diárias. E aí, se suas receitas superarem as suas despesas, você tem que refazer as contas, porque tem que fazer um encaixe. Você tem que encaixar o seu padrão de compra, seu padrão de consumo com a sua renda. Não tem como fazer diferente. Você vai fazer o seu orçamento e vai ter que encaixar a sua renda ao seu poder de compra. Você vai ter que fazer essa sincronização e colocar na cabeça. Eu só posso gastar tanto, porque minha receita é essa. Aí, se houver aumento de receita, aí sim você vai poder aumentar esse poder de compra. E aí, sempre identificar os gastos físicos, variáveis, adicionais e extraordinários. Eu tenho que fazer categorização dos meus gastos? Tenho. Porque um gasto fixo você não vai conseguir minimizar. Já um gasto adicional, você consegue minimizar o impacto dele no seu orçamento. Passa aí, Vitória, para a gente ver o próximo. Então, o primeiro passo, no caso, seria conhecer a sua situação financeira. Eu estou endividado, mas eu estou endividado quanto? E aí, depois, o que você vai fazer? Como é que você vai conhecer a situação? Detalhando suas despesas e dívida. Você vai ter que pegar um diazinho, reunir seus carnês, extrato de cartão de crédito, fatura, parcela, tudo que tiver de dívida e conta e fazer uma planilha. Você vai fazer uma planilha, você vai detalhar as suas contas. Depois você vai detalhar as suas receitas. Você vai lá, coloca extratos bancários, quanto é que eu tenho no banco tal, quanto é que eu tenho no banco tal. Eu não tenho banco nenhum. Então, você faz uma projeção dos seus salários, eu vou receber R$ 1.000 no próximo, R$ 1.000 no seguinte, 500 no seguinte, e vai fazendo projeção de receita. Mas os gastos fixos, você tem que deixar lá. Porque esses gastos fixos é que você vai fazer uma reserva. Então, esses gastos fixos você não vai poder. Não vai, são coisas que não são flexíveis, você tem que gastar. E aí, quais serão esses gastos fixos hoje, para a maioria das pessoas? Água, luz, alimentação, aluguel, transporte, telefone, plano de saúde, para quem tem. São coisas que você tem todo mês e você não deixa de ter. Então, esses gastos fixos é o principal que você vai ter que anotar. Você vai fazer uma planilha com todos eles, detalhando cada um. E aí você vai estar fazendo o quê? O seu orçamento pessoal do mês. Pode passar, Vitória. Olha aí. Agrupe suas contas por categoria. E aí a gente deu sugestão, né? Receitas fixas, receitas esporádicas, despesas básicas ou fixas, despesas pessoais, despesas adicionais e despesas esporádicas. Eu tenho que fazer essa divisão? É bom. É bom você fazer essa divisão para depois você conhecer aonde é realmente seu gasto. E aonde é que você pode e deve amenizar. E aí, receitas fixas, aquilo que você vai ter todo mês. É bom fazer essa planilha para todo mês? É. Mas aí, quem recebe quinzenalmente? É bom fazer por quinzena. Quem é diarista, recebe por dia? Faça uma projeção semanal. Faça esse orçamento de receita semanalmente. Então, você tem que adequar a sua receita, a sua renda, ao valor que você recebe. Se você recebe semanalmente, é bom fazer semanalmente. Mensalmente, eu sou um assalariado que recebo todo mês, faça mensalmente. A maioria faz essa planilha por mês. Mas você tem que fazer, detalhar tanto as suas receitas como as suas despesas. E aí você pode estar detalhando quais são minhas despesas fixas, quais são minhas despesas pessoais, minhas despesas adicionais, esporádicas. Esporádica, aí a gente coloca o IPTU da vida, que a pessoa paga uma vez no ano, o IPVA, o material escolar, mas você tem que colocar, fazer suas projeções, os próximos orçamentos. Eu vou ter essa despesa nesse mês, então você vai ter que colocar.
Minha maior despesa é comer fora de casa. E aí eu já te digo, tá compensando comer fora de casa? Tem que ver. Ah, não tenho como comer em casa. Não tenho como comer em casa. Então, com gás a cento e poucos reais, eu acho que já está começando a compensar comer fora de casa, viu? Mas aí você tem que ver quanto seria para você comer em casa. Você tem que fazer um orçamento de quanto seria para comer em casa e quanto está sendo para comer fora de casa. Colocar no papel mesmo. Ah, eu gasto 12 reais por marmita todo dia. Coloca isso por semana. E coloca o teu supermercado por mês. Para ver quanto é que está saindo essa tua alimentação. Para ver o que compensa. E aí, essas despesas esporádicas, vocês tenham muito cuidado com elas, porque você sabe que tem elas. É material escolar no começo do ano, você tem que colocar nas suas previsões antes mesmo de chegar, porque senão você vai ter um endividamento no cartão de crédito, porque geralmente as pessoas vão lá e colocam no cartão de crédito. Pode passar, Vitória. Então, e aí a gente sugere que faça mensalmente, não faça esse orçamento pessoal assim, faça todo mês. Não adianta fazer esse mês e no próximo mês não fazer. Tente focar, tente fazer esse orçamento todo mês. Professora, não deu certo. Eu coloquei aqui, não deu nada certo. Assim, você vai ter que criar o hábito. Não vai ser no primeiro mês que você vai dizer, olha, meu orçamento ficou bom. Olha, eu consegui detalhar todas as minhas despesas. Não vai ser no primeiro mês. Assim, os especialistas colocam que as pessoas geralmente costumam a se adaptar ao hábito com 6 meses. Geralmente as pessoas se frustram no primeiro e no segundo mês. Se frustram e se frustram muito, porque você diz assim, não vou fazer mais isso não, isso aqui nunca vai dar certo, eu nunca vou equilibrar minhas finanças desse jeito. Se você não criar esse hábito, não vai mesmo. Então, você, com esse orçamento todo mês, por mais que você não enxergue nos primeiros meses, você vai conseguir organizar seus gastos. Ah, agora eu estou conseguindo. Ah, eu estou gastando 300 reais por supermercado, estou gastando 200 reais por luz. Ixi, 200 reais por luz é muito. 30 reais por, 30 não, 40 reais por água. E aí você vai detalhando e você vai conhecendo. Se você não conhecer, você não tem como organizar. E aí, para os mais jovens que gostam dos aplicativos, é bom você colocar os aplicativos para você lembrar das suas despesas. Porque aí o celular vai te avisar: olha, tem essa despesa para você colocar lá na sua planilha. Então, utilize. Vou lá e coloco como saída, isso me ajuda até para não esquecer. É desse jeito mesmo, Isabel. E aí, só assim você vai conseguir ter hábito com o orçamento. E se você não tem hábito com o orçamento, fica difícil. Aliás, fica quase impossível você educar-se para finanças pessoais. Se você não consegue educar suas finanças pessoais, imagine o restante das finanças da vida, né? Toda informação é importante. Toda informação, toda, principalmente as despesas esporádicas. Você foi lá no supermercado, gastou 300 reais, ou 20 reais de bombom. Foi esporádico? Foi. Você não compra 20 reais de bombom todo mês, né? Mas coloca lá que você gastou isso. Não vai influenciar no teu orçamento do próximo mês, porque você não vai usar? Não. Mas coloca. Toda informação é importante, principalmente essas despesas esporádicas. Com o tempo, você consegue personalizar sua planilha de acordo e segundo a sua necessidade e realidade. Seja, sua planilha de orçamento, cada um vai ter a sua. É bem individual. Não tem você dizer assim, olha, eu coloquei lá aquela sugestão, você pode fazer do jeito que você quiser. Desde que você consiga definir seus gastos fixos. Ó, tem o Organiza app para o controle mensal. Eu vou colocar 6 organizadores financeiros lá no final, os apps, caso vocês queiram. Tem uns que é pago, mas tem uns que são de graça, então já comece a utilizar. Então, com você fazendo esse orçamento, você vai conseguir personalizar a sua planilha. É de acordo com essa planilha que você vai poder e vai indicar aonde você
no caso, cortar, amenizar, para não se endividar. E aí, o grande segredo não é só assim, mas eu vou fazer só para não me endividar? Não, para quem já tem dinheiro sobrando, é para investir também, né? Quanto mais dinheiro, melhor, né? Pode passar, Vitória. E aí, tem aquela chamada reserva de emergência. Professor, eu não estou conseguindo nem não me endividar. Imagine fazer uma reserva de emergência. Mas a reserva de emergência é exatamente para você não se endividar. E aí, como é que eu calculo minha reserva de emergência? E aí, o que os autores recomendam? Que você faça uma projeção das suas despesas fixas. Então, aqueles gastos físicos mensais que você tem todo mês, aquilo que você não vai conseguir sair dali, que você tem que pagar, você tem que fazer o orçamento detalhar, a luz tanto, água tanto, supermercado tanto, telefone tanto. Telefone nem tanto, né? Porque tem muita gente que pode cortar a internet. Pode? Hoje? Cortar a internet? Tá difícil, né? Você vai detalhando todos os seus gastos físicos, deu quanto? R$ 700. Ah, então, esses R$ 700 é um dinheiro que eu não consigo me livrar em nenhum mês. Eu vou ter que ter ele. Então, esse é de acordo com esse detalhamento dos seus gastos físicos que você vai fazer a sua reserva de emergência, que é para utilizar em gastos ou despesas imprevistas. O que a gente indica? Que você pegue 6 meses, guarde 6 meses desses gastos fixos mensais. E aí, você coloque isso numa reserva de emergência. Porque aí vai evitar que você se endivida, porque você, fiquei desempregado. Mas você vai ter a reserva de emergência para sobreviver 6 meses. É aquilo que lhe dá sobrevivência por 6 meses, que é o que a gente recomenda. No caso, eu tenho gastos mensais aí de R$ 1.000, a minha reserva de emergência tem que ser quanto? R$ 6.000. Então, eu tenho que deixar R$ 6.000 guardado ali. Professora, eu vou guardar na poupança, meus R$ 6.000 ali de reserva de emergência. Guarde não, guarde na poupança não. Coloque no Nubank, coloque no Tesouro, coloque no título público de renda fixa. Mas assim, coloque num título, em algo que você possa dispor dele de forma imediata. Não adianta guardar ele se você não vai poder sacar na hora que você quer. Então, você tem que guardar esse dinheiro num local que seja de saque imediato. Você quer sacar no dia seguinte, você vai ter. Entendeu? A poupança é porque é o que está menos rendendo, né? A gente sabe que a taxa Selic 2,75, você guardar na poupança esse dinheiro, a inflação corrói ele rapidinho. 2,75 ao ano, quanto é que vai dar isso no mês? Aquele 1% que a gente colocou lá no primeiro exemplo, vai andar é longe, né? Pode passar. Vamos passar, Vitória, que está chegando a hora já. Então, você vai ter que fazer a sua planilha posterior do mês seguinte. Se eu não fiz desse mês, como é que eu vou ter planilha para o mês seguinte? Não tem como. Então, você tem que começar. Então, você faz uma análise da sua planilha do mês anterior para poder fazer a sua planilha subsequente. E aí é bem um resumo de o que seria orçamento pessoal, registro de todas as suas receitas e despesas. Então, e aí algumas dicas. Crie um calendário de vencimento. Se você não criar um calendário de vencimento, você não vai saber quando vence suas dívidas. E aí está a grande questão. Se eu não sei quando vence minhas dívidas, geralmente eu vou pagar juros por essas dívidas. Então, todo aquele planejamento que eu coloquei lá pode ir por água abaixo. Então, criar esse calendário de vencimentos é chave. Tente sincronizar vencimentos com entrada. Aquela coisa, minha conta venceu dia 15, mas eu recebo só dia 1º. Eu tenho que sincronizar isso, porque eu não vou ter dinheiro dia 15, mas minha conta só vence dia 15. Então, você tem que fazer essa sincronização. Deixa lá, stand-by até o dia 15, porque você não vai ter dinheiro dia 15 para pagar essa conta que, no caso, você recebeu dia 1º. E diferenciar as formas de pagamento. Quando você fizer a sua planilha, você tem que diferenciar o que você paga com cartão de crédito, o que você paga com débito, o que você paga com dinheiro. Coloca uma colunazinha para quem usa Excel, nos organizador também deve ter, coloca como você paga isso. Porque muitas vezes a pessoa passa o supermercado no débito, tudo bem. Mas quando você paga o supermercado no crédito, você tem que visualizar o que você fez. Quando você paga o supermercado no
crédito, se você não coloca à vista, no caso em uma, você está rolando uma dívida fixa mensal. Isso é péssimo. Aí, quando der, por exemplo, dividir em 3 vezes meu supermercado. Quando der no terceiro mês, você vai estar pagando 3 supermercados. Está rolando uma dívida em efeito bola de neve. Você não vai ter como comprar mais, a não ser que você esteja se endividando. Então, essas contas fixas mensais não é bom colocar no cartão de crédito. Principalmente se for, coloque em uma, não divida, porque causa um efeito de endividamento muito grande. Pode passar, Vitória. Olha aí seria mais ou menos um calendáriozinho que você pode estar utilizando. Faça esse calendário, crie esse calendário de despesa mensal, que no caso aí vai ter o vencimento. Dia 1, venceu a empregada. Dia 3, a conta de luz. Dia 5, o aluguel. Dia 6, o gás. Então, crie esse calendário. Além de fazer toda aquela planilha, você tem que criar um calendário de vencimentos das suas contas, de despesas mensais. Então, o controle de gasto tem que ser revisado constantemente e organizado de maneira a contemplar suas necessidades. Eu tenho que adequar as minhas necessidades ao que eu ganho. E esse controle de gasto ele tem que ser revisado. Por mais que você diga, não tenho como tirar mais nada daqui. Mas revise. Revise sempre. Quanto mais você revisar, melhor você vai conhecer as suas dívidas. Ou, no caso, as suas contas, as suas reservas. Que nem sempre a gente só tem dívida, né? Às vezes a gente sobra alguma coisa, né? Pode passar, Vitória. Mas esse calendário é importante, eu sugiro que vocês façam. Porque finanças pessoais sem esse calendário de despesa fica difícil. Então, o que eu devo fazer quando minhas receitas superam minhas despesas? Seja rígido com os gastos adicionais, e aí nos gastos adicionais você pode incluir vestuário, maquiagem, essas coisas que não são tão corriqueiras na vida. Vestuário é bem corriqueiro, né? É possível economizar em alguns gastos físicos? Você tem que rever isso. Os gastos variáveis também podem ser repensados? Repita esse processo quantas vezes for necessário, até você poder reduzir uma fração de suas despesas. Então, você vai fazer esse orçamento e revisar ele diariamente, não, porque na correria que a gente vive tá difícil, mas revise sempre que possível. Faça o seu orçamento, mas você tem que revisar. Não é só de colocar ele lá por mês e deixar lá. Não é só deixar lá, eu vou gastar isso. É aquela coisa, você já colocou na sua mente que você vai gastar. É bom você revisar esse gasto. O objetivo não é só encaixar o orçamento dentro do seu salário, é que você futuramente possa fazer um investimento, possa investir seu dinheiro. Passa, Vitória. E aí, as dicas que a gente coloca: evite parcelar despesas fixas mensais, é aquela coisa do supermercado. Evite. Evite, porque senão você vai ter o efeito bola de neve. Quanto menor a renda, o controle de gasto tem que ser em curto prazo, porque o foco aqui é a sobrevivência. A gente, Sebastião até coloca, que é o autor, coloca até isso, que pobre, as finanças pessoais dele têm como base a sobrevivência. Então, quanto menos você recebe, maior esse controle de gasto em menor curto de tempo. Por exemplo, é melhor fazer por semana, semanalmente. Então, e aí você tem que fazer esse orçamento de acordo com o recebimento de sua renda. Se você recebe mensalmente, faça ele mensal. Se recebe quinzenalmente, faça ele em 15 dias. Que aí você também tem que fazer o seu calendário de despesa nessa conformidade. E aí, o que a gente diz sempre, o controle de gasto não tem resultado no curto prazo. Se você já está endividado, vai ser necessário muito foco e ajuste. Então, não vai ter resultado no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, não vai ter. Você só vai conseguir ver resultado desse controle de gasto, desse orçamento, com um ano, quando você estiver começando a quitar as dívidas. Quando você vê o que você. Conhecer realmente como ficou a sua situação financeira depois que você está fazendo isso. Está colocando foco nesse controle de gastos. Pode passar, tá?
E aí, antes de renegociar a dívida, é necessário o quê? Porque você está endividado, você vai tentar renegociar a dívida. Então, você vai ter que fazer estimativas, mas essas estimativas têm que ser reais, com prazos e valores reais. Não adianta eu ir lá no banco, dizer que eu vou pagar R$ 1.000 por mês, se eu recebo 1.500. Então, você tem que renegociar a dívida de acordo com sua renda, com prazos e valores reais. Não seja afobado. Ah, vou quitar com um mês isso aqui. Não seja afobado. Porque quando você faz isso, você pode estar rolando outra dívida. Então, você tem que colocar metas reais para não gerar frustrações, porque quando gera frustração, ainda piora mais a situação. E aí, com esse controle de gastos, o grande objetivo é o quê? A otimização do seu dinheiro. Pode passar, Vitória. E aí, algumas frases para reflexão. Se você costuma gastar tudo que ganha, o mais provável é que o aumento do dinheiro disponível apenas resulte em despesa. É aquela coisa, se você não faz orçamento, se você não se educa financeiramente, não sabe como está a sua situação financeira. Então, você ganhar mais dinheiro não vai fazer você não se endividar. Você ganhar mais dinheiro só vai aumentar as suas despesas. E aí, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Ó, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira desaparece depressa. E aí, esse autor, ele também é muito bom em questão de finanças. Então, aquela coisa que a gente coloca sempre. Não adianta ganhar muito se você não sabe administrar pouco. O pouco que você ganha. É aquela coisa, quem ganha R$ 1.000, se aumentar para 7.000 e não soube administrar os 1.000, ele também não vai saber administrar os 7. Pode passar, Vitória. Vamos rápido, que o povo deve estar querendo ir para outra. E aí, o menino, alguém falou do Organize-se, né? Aí tem alguns aplicativos com função de organizador financeiro. A gente pede que vocês utilizem um desses aí. Ah, eu quero fazer uma planilhazinha no Excel. É seu, é particular seu. Mas o importante é que você faça. Faça o orçamento para você conhecer a sua situação financeira. E aí, tem um desses aí, ó, tem um guia de bolso, meu dinheiro, esses aí são 6. 6 tipos de organizadores financeiros. Tem uns que são de graça, tem uns que são de pagamento. Veja um de graça, veja, porque se a pessoa já está endividada, não vai pegar um organizador financeiro de pagamento, é roça, né? Então, pegue um desses aí, já comece a utilizar na sua vida, para você, no caso, saber sua situação, e depois organizar suas finanças. É organizador financeiro? É. Tem muitas funções? Tem. Mas se você não parar para colocar tudo nos is, todas as suas despesas, gastos fixos, gastos variáveis, despesas, receitas que eu recebo, não vai adiantar usar organizador. Então, é questão de foco. E não pense que usando mas eles são muito bons. Muito bons porque você, como é aplicativo e a gente está muito acostumado com o celular, qualquer coisa que você gasta, você já vai lá e coloca no aplicativo. E aí, no final do mês, você já tem uma noção de tudo que foi gasto. E aí já é uma chave para o seu planejamento. Passa para o próximo, Vitória. Aí são os organizadores que você pode estar pesquisando depois, cada um. E aí, algumas notícias. No final de janeiro, a Confederação Nacional do Comércio, Indústrias e Bens, ela que faz uma pesquisa sobre pessoas endividadas no Brasil. Para vocês terem noção de como essa nossa pessoa está tão vigente na nossa sociedade. Cresceu em 2020 2,8 percentuais, e a gente teve o maior endividamento desde que começou-se a fazer essa série histórica. 66,5% das famílias brasileiras estavam com dívidas. E não só com uma dívida. Era cartão de crédito, era consignado, era cheque especial. Então, organizar-se financeiramente se tornou-se vital, porque é muita gente endividada. Pode passar, Vitória, na próxima notícia.
E aí o cartão de crédito foi o mais citado nessa pesquisa. 80,5% disseram que estavam endividados com o cartão de crédito. Ele aí, carnê 16% e financiamento de carro 9,9%. Meu artigo que eu fiz para especialização foi exatamente em cima dessas pesquisas de endividamento. E é muito interessante quando você vê a evolução do endividamento das famílias brasileiras no Brasil. E não tá brincadeira o tanto de gente que está endividado hoje. Portanto, gente, foquem nas suas finanças pessoais, foquem em orçamento, foquem em fazer esses aplicativos para você ver como tá, para você entender como você pode melhorar. Tem gente que não está conseguindo preencher a frequência. Sérgio, você está colocando tá certinho esses forms aí? Pode ser e-mail? Eles estão usando e-mail de fora? Não, né? Pode passar, É o Vitória. mesmo link que eu tô colocando, viu? Tá dando certo. O meu deu certo. E aí são as referências, né? Então, tentem novamente pelo link que ele enviou de novo. Sebas, que é o grande autor nessa questão de finanças pessoais e educação financeira, e aí também leiam esse livro aí, como é o nome do livro, eu vou ler esse livro. Quem vai colocar o nome dos livros? Ó, o meu deu certo, tá do mesmo jeito, vamos com calma que dá certo, gente, uma hora dá certo. O Rato, como é o nome do livro? Quem colocou o nome do livro? Vamos ver se o povo vai gostar desse livro. Porque é sempre bom ler para você entender o quanto é importante. Eu não quero começar a fazer, não vai adiantar. Nada é assim, o consumismo é imediatismo. E, no caso, a educação financeira não é imediatista, é uma coisa a longo prazo. Você só consegue com muito foco. Pode passar, Vitória. Último slide. E aí, gente, uma frase que eu sempre gosto desse rapaz. Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Então, não sejam esse tipo de pessoa. Você tem que focar nas suas necessidades reais, nos seus gastos fixos mensais, para poder ter noção de investir depois. Não é só dizer, eu vou economizar para não me endividar. Eu tenho que economizar, eu tenho que me gerir minhas finanças de forma saudável para poder investir. Certo? Já são 10h35. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo querendo ir para a próxima palestra já? Use, professor. Se você puder usar o organizador financeiro, porque sou do tempo antigo. Porque o pessoal novo, eles querem muito aplicativo. Eu coloco no Excel, coloco na minha agenda, porque nem sempre eu vou estar com o meu Excel disponível. Então, eu não faço só a minha planilha no Excel, eu coloco também no meu caderninho, na minha agenda. Porque assim, corre isso de eu estar num lugar e querer comprar alguma coisa ou não. Deixa eu olhar aqui na minha agenda como é que está o meu endividamento nesse mês? Então, com a agenda a gente anda sempre com ela. E aí, quem tem um organizador financeiro também vai estar sempre com ele com o celular. Mas eu uso tanto o celular para tanta coisa que, que eu acho que não vou dar mais função para ele, não. Mas, assim, para esse pessoal jovem, porque não tiveram a educação financeira de como lidar desde os primeiros, nada para a escola, como isso acontece em alguns países desenvolvidos, é interessante o uso desses aplicativos, sim. Que a maioria daqui deve ser das pessoas, deve ser primeiro, segundo, terceiro ano, então é bom os aplicativos. Mas assim, para a gente que é mais antigo, aí já estão me deixando bem velha, assim, eu coloco na minha agenda e também na minha planilha no computador, porque nem sempre eu vou estar com o meu computador em mão. E aí, quando eu saio na rua, eu estou sempre com a minha agenda, então eu sei que eu não posso eu sei que eu não vou poder extrapolar meu limite. Meu cartão de crédito, gente, e também a dica, não utilize muitos cartões de crédito, porque quando você tem muitos cartões de crédito,
você corre o risco de, eu tenho limite nesse, eu tenho limite naquele. Não façam isso. Eu utilizo um cartão de crédito. Para mim é o suficiente. É o suficiente. Eu utilizo um. Mas eu não quero usar cartão de crédito de jeito nenhum. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Se eu tiver o cartão de crédito, eu vou utilizar ele de qualquer forma. Se você tiver muitos aí, que você vai utilizar de qualquer forma mesmo. Então, tente focar no cartão de crédito, porque é 80% das dívidas dos brasileiros hoje. Então, o controle do cartão de crédito tornou-se vital hoje. Isso, quanto mais você tem, mais você vai querer. Então, não diga meu limite do cartão de crédito, porque isso já é psicológico. Quando você diz meu limite, você já está dizendo que o dinheiro é seu. E o dinheiro não é seu. Certo? E aí, alguém quer dizer alguma coisa? Podem colocar aí, acionar o microfone. A palestra foi ruim, foi boa? Deu para entender? Tenho que ir para outra palestra, para outro workshop. Vamos lá, gente. Podem ir, sim. Só ir fechando. E quem quiser falar alguma coisa, podem ficar aqui que eu estou ouvindo. Eu não vou para outra palestra. Alguém utiliza o organizador aí já na sua vida? Esses organizadores financeiros, esses aplicativos? Vitória, obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Qualquer coisa, não sei se tem meu e-mail, vocês podem mandar um e-mail, eu estou bem acessível. Lá no IFP a gente não está em trabalho remoto, mas qualquer coisa eu estou lá na coordenação de gestão de pessoas. Eu nunca usei, mas parece ser útil. É muito útil, principalmente para você entender o vencimento das suas dívidas. Porque se você não paga no vencimento, não, né, tem a questão dos juros que hoje não está fácil, e aí vem infração, e aí o endividamento é certo. Amanda, parabéns, Marcília. Obrigada, Amanda. Vou já para outra palestra. Tem muita gente que vai para outra palestra. Ó, Amanda, utiliza o organizador financeiro. Pega um daqueles lá e baixa, viu? Você já faz orçamento aí há uns 4 anos, agora tá no ponto de pegar um organizador financeiro daquele, viu? É porque sou do tempo antigo, né? Eu vou ter que continuar com a minha agenda. Sandra, muito obrigada, Sandra. Ó, só um cartão de crédito. Só um cartão de crédito, para você ter maior controle. Quando você conseguir controlar esse cartão de crédito, você entender que esse limite não é seu, aí sim, você já pode usar outro. Que aí se você controla um cartão de crédito, você consegue controlar dois. Agora, se você não controla um, você não vai conseguir controlar 2 cartões de crédito. Gente, tem gente que não conseguiu preencher a frequência. Por quê? Por que será? Você clicou no link e não deu certo? Tem que ver. Não dá para digitar. Tem que digitar o nome. O Sérgio já saiu para a próxima, a Vitória também saiu. Pior que os monitores já saiu, Isabel. Fica até o final para a gente ver se, se eu consigo. Se eu conseguir. Se digitar o nome, no caso, a gente digita o seu nome e me envia. Não sei, a gente dá um jeito aqui. Ó, o Paulo ainda tá. Paulo, tem gente que não está conseguindo abrir a frequência. Tem como ver isso também? Paulo é um dos coordenadores do evento. Tem a Ana Francisca, o Paulo. Igor, você conseguiu responder a frequência? Francisco Igor, você conseguiu? Consegui. Aparece a palestra, você não consegue marcar. É isso, Isabel? Pode falar, tem pouca gente já. Não, é porque eu aperto lá no link, vai. Só que quando é para me digitar o nome, não dá certo. Eu clico, mas não dá para digitar. E nem dá para marcar lá a palestra, que é essa daqui, finanças pessoais, né?
Isso. Ana Francisca, você conseguiu? O Igor conseguiu. Mas tu fez lá no comecinho, não foi, Igor? No começo, lá no primeiro, ele colocou acho que 9h40, um link. Foi naquele horário que você conseguiu. Agora você não sabe se dá de conseguir. Pois, Não, desde o início eu estava tentando, não consegui. Não sei se é alguma coisa que está desatualizada aqui no meu celular. ah, deixa teu nome, eu vou falar com os monitores para ver como é essa frequência. Tu vai participar agora do workshop? Pode ser que ficou lotado o servidor. Isabel, eu vou falar com a coordenação, porque você não conseguiu de forma alguma, né? Menezes Souza. Pois vá lá para a próxima palestra. Tente mais uma vez lá pelo formulário. Aí, Thaís Paulino. Você não conseguiu, foi, Ana Francisca? Também? Pode falar, Ana Francisca. Quero ouvir sua voz agora. Fiquei curiosa. Pode ir para a próxima palestra, Isabel? Você tente mais uma vez, se você não conseguir. Ana Francisca? Marcília, na verdade é a Thaís. É porque eu tô com Thaís. outro. Daqui de boa hora, minha querida. Olá, meu amor. Você gostou da palestra? Amei, tô aqui babando, viu? Tá babando? Tô aqui É, suando. eu já falei para todo mundo aqui, olha, eu estou falando com a nossa conterrânea, assistindo aqui a palestra conterrânea. Mulher, pior que eu fiz tão na pressa essa palestra que eu não sei. Semana foi corrida demais. Eu não Excelente, consigo. viu? Gostei. Foi um choque de realidade. Porque as pessoas não querem entender que o cartão de crédito é um vilão. Tu Isso, tem quantos então cartões de crédito? Diga pra mim. dois Vai ter que cartões. ficar só com um, viu? Tá bom. Com o de Só menos pode. limite possível. Não, o que é mais aceitável no mercado. Tá certo. No caso, tu não tá conseguindo a frequência, não? Não, a gente acessa e não vai, não digita o nome. Não digita o nome. Tem que digitar o nome ou o nome da palestra? O nome e clicar na palestra que a gente está participando e confirmar. Fica tipo parado, não vai para lugar nenhum. Mas tu se inscreveu lá no workshop? Escrevi, Tem um agora, não tem? eu acho que. Não participei dele, não vou participar dele, não, por conta do tempo. Ah, certo. Eu vou anotar teu nome. Tá. Essa questão de frequência é questão do certificado, não é? Uhum. Thaís Paulino de Souza, Souza, normal. Vou anotar o nome Vai teu e da lá. Isabel. O Igor conseguiu. Então, vai dar certo. Vou anotar aqui para você, para eles ver como foi que houve, né? Não está dizendo Tá que acha que ficou lotado o servidor. Eu não sei, porque tinha muita gente na palestra também, era para ser só 25 pessoas, eu não entendi. Aí deu mais de 40, 49. Pois tudo bem, querida. Obrigada, Beijo, viu? aproveita BH, que eu Agora tenho que ficar por vou fazer aqui. minhas. Tá bom, vou fazer minhas anotações agora de gastos. Ó, pega um organizador daquele, que esse povo não gosta dos aplicativos. Tá bem. Obrigada, parabéns. Obrigada. Tô indo. Tchau, Isabel. Tchau, Igor. Vamos finalizar aqui.